Olá, estudantes! Retornamos com a nossa disciplina Movimentação e Armazenagem. Iremos trabalhar na nossa quinta semana a matéria Manuseando os Materiais do Estoque. Essa matéria se refere à aula número 7 do nosso caderno pedagógico. O que iremos trabalhar nessa aula? Iremos ver sistemas mecanizados, falaremos sobre sistemas semi-automatizados, sistemas de manuseio automatizados, sistemas de manuseio baseados na informação, veículos industriais, equipamentos de elevação e transferência e transporte contínuo. Por que estudar manuseando os materiais de estoque na disciplina Movimentação e Armazenagem? Qual é o objetivo? O objetivo é identificar os principais equipamentos de movimentação e suas respectivas funções no estoque. Então, daremos início falando sobre o conceito. Vamos conceituar a movimentação de materiais. Movimentar materiais é uma atividade que influencia todas as etapas do processo de transporte do produto até a satisfação do cliente final. Um produto danificado, amassado, com peso inferior ao indicado na embalagem, pode trazer insatisfação ou até perda deste cliente. Para se movimentar materiais, nós temos que ter equipamentos adequados. Então, como que nós iremos classificar esses equipamentos para manusear os materiais dentro de um armazém? Segundo Bauer-Sox, ele fala que nós podemos utilizar 4 tipos de sistemas. Quais são eles? Sistemas mecanizados, sistemas semi-automatizados, sistemas automatizados e, por fim, sistemas baseados na informação. O primeiro sistema mecanizado, nós temos o maior esforço humano, a gente já viu, são as empilhadeiras. Tem aí 2 fotos de empilhadeiras, essa primeira foto nós até temos na página da nossa disciplina. Quais os tipos de empilhadeiras que são mais utilizadas dentro dos armazéns? São as empilhadeiras de longo alcance, com movimentação vertical, com garras laterais e empilhadeiras usadas para operar em corredores estreitos. Então, no sistema mecanizado, o primeiro tipo de veículo é a empilhadeira. Um segundo veículo que utilizamos nos sistemas mecanizados também exige um maior esforço humano, são as paleteiras, né? Aquelas que transportam os pallets. Aí nós temos 3 figuras diferentes para poder exemplificar as paleteiras. Podemos utilizar também nos sistemas mecanizados com força, com esforço humano, os carrosséis. Essa figura é o exemplo de carrossel horizontal. E uma segunda figura é o carrossel vertical. Podemos ver que dentro de sistemas automatizados, ele é bem trabalhado, porque ele consegue armazenar e organizar muito bem os produtos, né? Dentro de sistema mecanizados, também temos o carrossel de placa inclinada, o exemplo são as esteiras que nós vemos nos aeroportos, né, para poder recolher a nossa bagagem. E também temos o carrossel vertical para rolos de tecidos ou plásticos, essa segunda figura. Agora vamos conceituar os sistemas de manuseio automatizados. Qual é o conceito? É um sistema de alto custo, com grande complexidade, que deve ser projetado exclusivamente para cada tipo de atividade. Elimina a mão de obra e tem o computador como principal ferramenta, uma vez que são eles que controlam os equipamentos e interrelacionam o depósito com as demais áreas da empresa. Um exemplo de sistemas de manuseio automatizados é a embalagem de remédios em caixa de papelão. Ela combina o uso dos equipamentos de manuseio mecanizados com comando através das informações. Um exemplo, a movimentação de uma empilhadeira se baseia na comunicação do computador com as empilhadeiras e ela é feita por radiofrequência. Mostra os melhores caminhos para a máquina percorrer até o local, reduzindo o desperdício de tempo através da análise dos caminhos mais adequados em linhas retas.
Agora nós vamos ver os equipamentos de movimentação. Veremos sobre veículos industriais, falaremos sobre equipamentos de elevação e transferência e, por fim, transporte contínuo. Os veículos industriais. O que é um veículo industrial? São equipamentos motorizados ou não, usados em percursos variados, em superfícies e espaços apropriados. São controlados por operadores sentados ou em pé. Quais são as funções? As principais funções são transportar, manobrar e colocar os produtos em posição adequada. Agora veremos uma série de figuras que demonstram os veículos industriais. As empilhadeiras nós já vimos na nossa primeira semana e vimos agora no início dessa semana. Os rebocadores, nós podemos ver que são pequenos carrinhos que fazem o transporte carregando, rebocando outros produtos. Nós temos aqui os guindastes autopropelidos, são equipamentos compactos para trabalhar em pequenos espaços, são pequenos, são guindastes mais pequenos, não são enormes gruas como aquelas ligadas aos navios. Carretas ou carrinhos são, a gente vê sempre dentro de supermercados, onde a gente faz as nossas compras para abastecer o nosso lar. Podemos ver os carrinhos elétricos, né, que são carrinhos que não poluem o meio ambiente. Os dumpers, eles são veículos industriais utilizados na mineradora, são usados para transporte de materiais pesados, como concreto e terra. Os multicarregadores. Por que multicarregadores? Eles podem fazer o transporte carregando mercadorias tanto à frente quanto atrás. Então ele funciona como um carrinho rebocador, quando coloca, né, adequa qualquer tipo de produto, ele puxa, né, pela sua parte traseira, ou ele pode carregar também qualquer tipo de produto na parte dianteira. Os pórticos são também considerados veículos industriais, ele faz toda a movimentação de materiais pelo modal ferroviário, ele também faz o transporte pelo modal rodoviário. As pontes rolantes são equipamentos que podem ser manuais ou semiautomáticos, são considerados equipamentos de elevação ou transferência. Essas pontes, né, ela faz o deslocamento por todo o armazém, né, os extremos levando as mercadorias. Os pórticos e semipórticos são pórticos ligados aos armazéns para poder fazer a transferência da mercadoria, tanto interna quanto externa. As talhas e guindastes fixos, o guindaste fixo pode ser chamado também de gruas, tá vendo? Este aqui demonstra um transporte de container, que são guindastes, né? São produtos que cabem muito mais de 40 toneladas. As correias planas ou côncavas são consideradas transporte contínuo, são esteiras que fazem a movimentação de materiais com o mínimo de desperdício possível dentro dos armazéns. As taliscas também fazem esse tipo de movimentação, geralmente são pequenas rampas, né, com alguns degraus, e ela faz a movimentação do material. Outro exemplo de transporte contínuo são os elevadores de caçamba contínuo. Ele faz a movimentação vertical de granéis, de soja ou de grãos, neste caso. Um outro exemplo de transporte contínuo são os elementos rolantes, que são os rodízios, rolos ou esferas correntes. Essa aí é uma figura que exemplifica esse tipo de transporte contínuo. A nossa quinta semana, ela trabalha
os veículos que fazem o transporte dentro dos armazéns. Então, para podermos concluir, reconhecemos que os equipamentos de movimentação são ferramentas utilizadas para transportar, manobrar, elevar e alocar produtos no estoque. Vimos que os equipamentos de movimentação podem ser de 3 tipos: veículos industriais, equipamentos de elevação, um exemplo são os pórticos e semipórticos, e o transporte contínuo, que são as esteiras. Mais uma vez, reforço para poder fazer a consulta, a pesquisa no nosso caderno pedagógico e procurar pela aula de número 6. Vamos então à nossa 6ª semana.